Olá, eu sou Francisco Mendes e hoje nós vamos fazer um pouco aqui do panorama automotivo, falando sobre o comportamento de automóveis comerciais leves no primeiro trimestre de 2023. As condições econômicas não têm favorecido muito o mercado de automóveis comerciais leves, embora aparentemente nós tenhamos um crescimento nesse primeiro trimestre. Isso se dá principalmente por causa de uma base muito fraca no ano passado. Mas quando a gente olha para 2021, primeiro ano pós-pandemia, a gente vê que ainda tem uma queda bastante grande em relação a 2021, que foi um ano de volumes bastante baixos. Então, esse crescimento observado aí no primeiro trimestre deve se esvair ao longo do ano e, se tudo correr bem, o mercado fecha aí com um crescimento em torno de 4% aproximadamente. Nesses últimos anos, nós estamos vendo um fenômeno que era esperado, que é a mudança do comportamento das montadoras focando em segmentos de maior valor. Né? Então, quando nós olhamos lá para 2021, nós temos aí os hatchbacks como os modelos mais vendidos, seguidos dos SUV, que já tinham crescido bastante, mas ainda assim não lideravam o segmento. Quando a gente salta para 2022, que foi um ano de bastante contenção aí na produção, muitos problemas de fornecimento, de componentes, etc, etc, a gente vê as montadoras migrando fortemente para o SUV, que se tornou o queridinho aí do mercado, e já passa a ser então o segmento mais representativo. O que permanece aí no primeiro trimestre de 2023. Os SUV respondem hoje por 35% e os hatchback por 28%. O picape continua sendo o terceiro segmento, com 18%, um segmento bastante importante no setor. Tá? E os sedãs, ainda puxados aí pelos sedãs pequenos, voltados principalmente para locadoras, acabam tendo aí uma participação bastante importante. Na sequência vem o segmento de luxo, aqui entendido luxo como marcas premium. Tá? Nós não podemos confundir preço com luxo. Se fosse assim, nós tínhamos que incluir furgão dentro do segmento de luxo. A sequência é furgão, monovolume, segmento muito pequenininho e outros modelos. Olhando o comportamento por marcas, as três líderes do mercado, aí, a Fiat bastante à frente das demais, todas elas têm mais ou menos o mesmo comportamento. O primeiro trimestre de 2022 foi bastante fraco e o primeiro trimestre de 23 ainda abaixo dos volumes de 21. A Fiat é que se encontra talvez um pouquinho mais perto, a Chevrolet vem se recuperando, a Volkswagen caiu bastante em 22 e cresce novamente agora esse ano, mas ainda bastante longe dos números de 21. Nas posições no ranking de 4 a 7, né, a Toyota se fixa realmente como a quarta marca no Brasil, seguida de Hyundai, Jeep e Renault, mas com comportamentos bastante diferentes nesses últimos 3 anos, aí, comparando o primeiro trimestre. A Toyota vem num processo de crescimento contínuo, o contrário da Hyundai, que vem caindo sucessivamente ano a ano. A Jeep mantém mais ou menos uma regularidade de volumes e a Renault ela caiu no ano de 22 e não se recuperou ainda. Nas posições 8 e 9, a Nissan tem o comportamento médio do mercado, queda em 22, crescimento em 23, e a Honda, que sofreu bastante em 22, falta de produto, né, inclusive de line-up, né, vem se recuperando assim, mas muito lentamente. Ainda teve um primeiro trimestre bastante fraco, equivalente aí ao volume do primeiro trimestre do ano passado e bastante abaixo de 2021. Fechando aí o ranking nas posições 10 a 14, nós temos a Citroën. Essa é uma marca que vem crescendo significativamente aí em relação a 21 e também a 22. Peugeot, ao contrário, teve um crescimento muito grande em 22, alavancado muito em cima de venda para Big Fleet. Caiu bastante, retraiu bastante agora em 23. A Ford, a gente tem um ajuste aqui, estão desconsiderados, para que a gente pudesse ter uma comparação, estão desconsiderados aqui em 21 o residual que havia de
Sky EcoSport, né, que foram interrompidas sua produção em janeiro daquele ano. Vem crescendo em relação a 2022, de maneira até significativa, mas ainda está abaixo dos volumes de 21. Considerando aí que em 23 já está com a gama mais completa, né, não só com a Ranger, mas agora com o Maverick, com a Transit também entrando aí nesses processos. A Chery fez uma mudança forte, né, na sua política industrial, se voltando aí para os híbridos, e teve aí, sem dúvida nenhuma, uma queda bastante grande de volume em relação a 22. A Mitsubishi se mantém estável nesse período. Falando agora um pouquinho sobre os SUV, né, olhando a participação por marca na categoria, nós temos a Jeep ainda líder nessa importante faixa do mercado, mas perdendo espaço, né, perdendo espaço para a Volkswagen e perdendo espaço principalmente para a Fiat, que entrou agora nesse segmento, nessa categoria no ano passado. Né? Se você olhar essa estatística de 21, era zero, né, a participação em SUV. Então isso comeu um pouquinho o espaço da Jeep, embora ela ainda seja líder entre os segmentos C e os SUV full, né, que a gente chama os veículos maiores ou com 7 lugares. Chevrolet vem bem aí também nesse segmento, com 10%, Hyundai 10%, Toyota 9%, Nissan 7%, depois os volumes vão caindo. Honda e Renault muito perto aí de 4%, a Chery, Caoa Chery aí abaixo de 3%, e as outras marcas com participações todas abaixo de 1%, Mitsubishi, Citroën, Peugeot, Kia, Ford e Suzuki. Como mensagem final, um panorama aí do que está acontecendo no mês de abril. O mercado vem bastante retraído. A média diária comparada a março vem com uma queda bastante expressiva. A gente tem ainda aí alguns dias do mês para terminar, mas não deve ser um mês que vai fechar com números muito positivos, não. Com crescimento em relação a 22, abril ainda foi um mês muito fraco no ano passado, mas com uma retração bastante grande com relação a março na média diária, na comparação da média diária. As condições econômicas ainda com crédito bastante dificultado, a taxa de aprovação vem caindo também bastante, há uma resistência dos bancos a fazer o financiamento, e o financiamento está saindo realmente para aqueles que podem dar uma entrada muito alta e que não tem nenhum problema de renda, né, nenhum risco de renda. Então esse é o cenário que a gente deve ter até o final do ano. Se você quiser conversar sobre o segmento ou qualquer outro segmento do setor automotivo, entre em contato. Meu telefone está aí, manda um WhatsApp e, como sempre, vai ser um prazer falar com vocês. Um abraço e até mais.